Quem tem medo do coronavírus? Isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre essa questão do medo diante dessa pandemia que está acontecendo. Todos nós temos medo de andar na rua, medo de ser infectado, medo de ir para o hospital e principalmente medo de morrer. Será que isso é normal? Como que nós podemos entender essa questão do medo? O medo, ele é um sentimento. É um sentimento que todos nós experimentamos quando nós estamos diante de um perigo. Nesse momento, o nosso corpo ele é dominado pela adrenalina. O nosso corpo começa a ficar preparado para agir. O nosso coração ele dispara e alguma coisa precisa ser feito. E nesse momento de perigo, o corpo vai entrar em ação. Por isso que quando um pitbull corre atrás de você, você é capaz de pular um muro aí de 2 metros de altura para ficar livre desse bicho. Uma mãe, uma mulher, nesse momento ela é capaz de abrir a boca de um jacaré para poder salvar o filho. Então o medo, ele é um sentimento. E qual é o problema de ter esse sentimento? Será que tem algum problema? Quem aqui não tem medo de cobra? Se você está andando num lugar que tem cobras venenosas, você vai ficar alerta. Se você estiver numa cidade que você não conhece e você está andando num beco escuro, automaticamente você vai sentir medo, vai sentir aquela preocupação. Não é assim? Quem aqui tem medo de falar em público? Você sente o coração batendo e começa a ficar tremendo, começa a ficar com a mão gelada. Isso tudo é o medo que toma conta quando nós estamos diante de uma situação de perigo. Então o medo é um mecanismo criado por Deus para nos capacitar a enfrentar uma situação dessa de perigo, para que a gente tome uma decisão certa. E com relação ao coronavírus, acontece a mesma coisa. Nós estamos vendo tudo isso aí e a gente está nesse período aí de medo. Agora, este é um sentimento, é um medo natural. Mas existe um outro tipo de medo que eu gostaria de falar e de comentar aqui agora, que é com relação àquele medo doentio, aquele medo que ele vem, mas ele está potencializado, ele começa a tomar conta de você. Ele, ao invés de preparar você para uma situação, ele te paralisa diante de um perigo. Você fica parado, você fica com aquele receio de fazer qualquer coisa. Aqueles medos tanto reais como medos imaginários que você nem sabe se vai acontecer. Você fica com medo de ficar em casa, com medo de achando que alguma coisa vai acontecer com você que você não tem nem a mínima ideia. Esse medo doentio, ele tem provavelmente 2 causas básicas. A primeira é ali que eu vejo aquela tentativa que as pessoas têm de controlar o presente. Ela tenta ter tudo assim sob o controle dela, mas ela não consegue. Ela tenta resolver as coisas, ela gostaria que tudo estivesse do jeitinho dela, mas isso aí não vai acontecer. Então ela fica parada.
E muitas vezes ela está preocupada com pensamentos equivocados acerca do futuro. Porque o medo, muitas vezes, ele é potencializado e influenciado pelas imaginações que a pessoa tem. Então, o que precisa ser tratado é a mente da pessoa, são os pensamentos falsos. A Bíblia fala, né, tudo que é verdadeiro, seja isso que ocupe os nossos pensamentos. Para resolver essa questão aí do medo doentio, algumas pessoas elas tentam negar a realidade do perigo, ou então muitas vezes mascarar a realidade do perigo. O mal, a epidemia, a pandemia, ela é real. Se você tenta mascarar, mudar, falar que não existe, que isso não é real, ou você tem aquela apatia estoica, isso aí também não vai resolver. Também não. O que não vai resolver é você evitar situações de perigo. Você sabe que vai ter perigo na rua, vai ter perigo se você for viajar, vai ter perigo se acontecer isso, então você evita esses momentos de perigo. Só que aí tem um problema, que você também não vive. Você fica paralisado. Algumas pessoas procuram combater o medo através de remédios. Elas vão encher o corpo de remédio para poder enfrentar aquela situação e também não resolve. A maconha que vai fazer esse suposto efeito, isso não resolve também. Então não é isso que vai resolver o problema. E muito menos você tentar espantar o mal com misticismo, com energias, com meditações, com pensamento positivo, porque isso daí também não vai resolver o problema. Agora, o que vai resolver esse problema? Tem um autor que disse assim, certa vez, que só há uma maneira do homem ajudar a Deus. É permitindo que Deus o ajude. Só há uma maneira. Diante do perigo, de situações complicadas, muitas vezes nós nos sentimos acuados, presos, mas a gente sabe que isso aí tem uma solução. Há um texto muito conhecido na Bíblia, que eu creio que todos vocês conhecem, que diz assim, Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, da ameaça da morte, do perigo iminente que traz a morte, não temerei mal nenhum. E aqui ele fala, porque tu estás comigo. Olha só que interessante esse texto. O salmista, ele fala que mesmo diante do perigo, ele vai estar seguro, porque ele tem certeza que Deus está com ele. Então, diante do perigo, de uma situação de conflito, a gente sabe que é possível a gente não temer. É possível a gente não ter medo. Não ter esse medo doentio de que alguma coisa vai acontecer que a gente não tem controle. Porque nós temos que crer em alguém que tem controle sobre as situações, sobre os eventos, sobre a vida. Porque tu estás comigo. Essa questão de crer em Deus, isso aí não é fantasia. João, quando estava na ilha de Patmos, que estava enfrentando uma situação muito complicada, Deus levou ele para o céu
e ele teve uma visão do trono de Deus. Isso significa, na linguagem apocalíptica, que ele percebeu que Deus estava no controle de tudo. Controle da história, controle das pessoas, controle da natureza, tudo estava debaixo da mão de Deus. E é assim que a gente tem que crer. A gente tem que crer. Fé. Fé não é você crer, dar um salto no escuro. É você dar um salto no claro, sabendo que o seu Deus, aquele que cuida de você, aquele que te guarda, ele tem poder, ele tem a inteligência, a capacidade de atuar sobre qualquer situação e proteger e guardar. Isso é fé. Fé sabendo que Deus pode fazer isso. Não só pode, mas Ele também pode livrar você do mal. Deus pode proteger. E nós devemos crer que Deus, Ele precisa ser suficiente na nossa vida, ocupar o centro da nossa vida. Eu creio que você também conhece a história de Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E certa vez caiu tudo sobre a vida daquele homem. Perdeu casa, perdeu gado, perdeu bens, perdeu filhos, perdeu a saúde, perdeu tudo. E no decorrer da história do livro de Jó, Jó começa a questionar a Deus, querendo saber por que aconteceu aquilo com ele, tanta praga, tanta provação, tanta tristeza, tanto sofrimento, se ele era um homem justo. Só que no decorrer da história, Deus não contou para ele por que aconteceu aquilo. No final da história, Deus mostra para Jó simplesmente quem ele era, o poder que ele tinha, o que ele fez e o que ele podia fazer. E Jó, ele ficou quietinho e entendeu o recado. E ele disse assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos estão te vendo. Os meus olhos estão te vendo. No Salmo 46, também a gente vê que o Salmo começa a falar de situações complicadas na terra, acontecendo um monte de coisa. E no versículo 10, Deus fala para o salmista assim: aquietai-vos, fica calmo, para com esse estresse e saber que eu sou Deus. O nosso grande problema não são as calamidades, as epidemias. O nosso problema central é não confiar em Deus. Quando nós duvidamos de Deus, os ídolos se entronizam, as coisas começam a tomar conta da gente. E isso é idolatria. Deus quer que a nossa confiança esteja completamente sobre Ele. Eu lembro que quando eu era criança, tinha 7 anos, 8 anos de idade, eu morava aqui em Belo Horizonte, no fim do mundo, num lugar que a nossa casa não tinha água, não tinha luz, não tinha telefone, ficava em cima de um morro, longe de todo mundo, e a noite ali era um breu, uma escuridão total. E eu morria de medo de andar naquela rua escura, nem imaginava andar naquela rua escura. Só de pensar assim eu já fazia xixi na calça de tanto medo. Mas é interessante que todo domingo à noite eu voltava da igreja, lá pelas 9 horas da noite, e passava naquela rua, todo domingo à noite, aquela rua escura, andava ali e não tinha medo. Sabe por quê? Porque eu andava de mãos dadas com meu pai. Eu passava ali, eu não tinha medo, porque eu estava com meu pai.
E o que as pessoas precisam hoje é também de ter um pai, que você sabe que ele está presente, sabe que ele toma conta, que ele tem poder, que ele vai te proteger. E é isso que cura, que sara a nossa questão de medo. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. No próximo estudo, na próxima meditação, eu gostaria de desenvolver isso um pouco mais. Eu quero falar sobre coronavírus e ansiedade que está relacionada com o futuro. Tá ok? Então eu te aguardo no próximo estudo.